estamos em Tua presença para este culto de pregação, Pai amado. Nós viemos aqui, Senhor, Te adorar. Nós viemos aqui, Senhor, Te adorar. Vem receber, Senhor, a adoração do Teu povo. Vem receber, Senhor, a glorificação da Tua igreja. Vem receber o culto, Senhor, deste povo, Pai amado, que Te ama, que Te adora, que reconhece que só Jesus é o Senhor e Salvador de suas vidas. Vem manifestar a Sua presença, Senhor, neste culto, pois é a Tua presença, Senhor, que precisamos, é a Tua presença que queremos, é a Tua presença que nos protege, é a Tua presença que nos dá direção. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai amado, enche-nos até transbordar, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Deixa, ó Deus, a luz, ó Senhor, poderosamente, aqui vai dirigir o culto desta noite. Todos que irão subir neste altar, que possam subir cheio da Tua unção, cheio da Tua graça, cheio do Teu poder, e que todos possam testemunhar que o Senhor esteve presente nesta casa, nesta noite. Em nome do Senhor Jesus nós Te pedimos e também Te agradecemos hoje e sempre. Amém e amém. Que Deus possa abençoar a cada um. Você pode assentar-se dando glória a Deus, dando aleluia, reconhecendo que só Ele é o Senhor, só Ele é o nosso Salvador. Quero convidar aqui a nossa irmã obreira Helena, que estará na direção deste trabalho nesta noite. Cumprimento a igreja capaz do Senhor. Amém. Quem é que está feliz com Jesus? Amém. Oh, glória a Deus. Hoje é um dia muito feliz. É muito feliz porque nós entregamos a nossa vida ao Senhor e pedimos a Ele que nos capacite. E então é a maior alegria, é a maior festa, é o maior gozo, é uma pessoa poder estar na presença do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz, em Salmo 125, diz: aqueles que confiam no Senhor são como aos montes de Sião, que não se abala, mas permanecem para sempre. Amém. Portanto, abram o vosso coração nesta noite. Deixem Deus mesmo entrar, fazer-se presente nesta noite. E eu quero chamar aqui o Ministério da Harpa, Filhos de Corá. A Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quantos veio hoje com o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor essa noite? Também estamos aqui com o coração alegre para adorar ao Senhor. E vamos adorar ao Senhor no hino da harpa de número 545. Glória a Deus. Você que tem sua harpa, número de 545. Amém. Glória a Deus.
até dar para agradecer essa oportunidade, no nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Hoje é mais um motivo de estar agradecendo ao Senhor, porque nós temos fôlego de vida e até aqui o Senhor tem nos guardado. Eu peço que os irmãos abram em Salmo 125. Amém? Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes. Assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cedro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração, quanto aos que desviam para sendas tortuosas. Leva-los ao Senhor, juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Convido os irmãos para estar orando comigo, que nós venhamos clamar todos juntos, porque enquanto nós estivermos orando unânimes, igual está escrito na Bíblia em 1 Tessalonicenses, orai sem cessar, que nós venhamos orar sem cessar, porque enquanto nós estivermos orando e nos humilhando perante o Senhor, Ele estará do nosso lado. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, soberano Pai, o Senhor, Pai, que está sentado no teu alto e sublime trono, Senhor. O Senhor, Pai, que está, Senhor, presente, Senhor. O Senhor que tem cuidado de nós, Pai. Coloca este culto na tua presença, Senhor. Senhor, venha usar cada um, Pai, que venha subir neste altar, porque este altar é do Senhor, Jesus. Coloca as palavras, Pai, no coração, nos lábios, Pai, porque, Pai, o Senhor, o Espírito Santo há de impulsionar, Pai, o que devemos ouvir nessa noite, o que devemos fazer, Pai. Coloca as famílias, Pai, coloca os jovens, coloca, Senhor, cada um na tua presença, que a tua presença, Senhor, venha se fazer no nosso meio, Senhor. Te agradeço, Senhor, por mais um dia na tua presença, te agradeço por cada vida que está aqui, Senhor. Continua, Senhor, nos guardando e nos libertando. Amém. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, ó Pai. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo só pra te seguir.
faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Eu quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Vamos continuar adorando em nome de Jesus. Pai, em teu altar vou entregar meu coração. Pai, só teu amor pode curar a minha dor. Sua glória me renova, abre os céus, rasga o véu. Vou te adorar, vou me derramar. Vem, Senhor. Como suportar quando
O primeiro cântico que eu recebi daqui e o primeiro abraço da pastora Mara foi entrar na minha casa, foi o cântico Zaqueu. Aleluia. E eu realmente deixei o Senhor entrar na minha casa, deixei o Senhor mexer com a minha estrutura, deixei o Senhor fazer o que quis de mim, me lavar, me santificar. Hoje é impossível, como diz o cântico, suportar o peso da glória. Como é bom servir ao Senhor, como é bom fazer a sua vontade, como é bom, Senhor, como é santo, como eu te amo, Deus. Obrigada, Senhor, pela tua santa presença, por renovar das minhas forças, Pai, porque tu és o alto, és o grande El Show, és o Deus comigo. Senhor, sente que a tua igreja manifesta o teu poder sobre o teu povo nesta noite. Como suportar o peso da tua glória, Senhor? Só tu és santo, só tu és digno de toda a honra, toda a glória. Manifesta-te, Senhor, no teu povo nesta noite, Pai, e usa, Senhor, o teu servo vai ministrar. Santo Espírito, aleluia, 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 aleluia. Santo. A minha boca noite e dia não se cala, Senhor, aleluia. Santo, como eu te amo, Senhor, como tu és bom, Pai. Muito obrigada, Senhor, porque daquele que estava no leito de morte, levantaste, puseste o fogo de vida, Pai. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Eu agradeço a Deus, Senhor, por me ter libertado, por me ter salvado, por me dar esta congregação que eu tanto te amo e que receberam com tanto amor, Pai. Com o amor que eu recebo aqui, o carinho, não é pago em lado nenhum, porque é o amor de Jesus, um amor verdadeiro que eu sinto nesta igreja. Que a paz que vem sobre mim venha sobre vós nesta noite, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu agradeço a oportunidade a Deus e ao pastor João. Muito obrigada por ter confiado em mim e me dar esta rica oportunidade. Desculpem. Tenho que chamar o João António primeiro para cantar nisso aí. Eu vou fazer um momento. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É gostosa a presença do Senhor nesta noite, né, meus amados irmãos? Aleluia. Meus queridos, eu quero cumprimentar a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Chegou um momento também especial da adoração, do nosso viver, onde nós podemos também sentir a presença poderosa de Deus, que é no momento ofertório. Quero que os irmãos abram suas Bíblias em Marcos, capítulo 8, nós vamos ler do versículo 14 ao 21. Se você for rápido de localização, Marcos, capítulo 8, versículos 14 a seguir. E eles se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: e por que não temos? É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais, quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe: 12. E quando partiram os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe: 7. E ele, Jesus, lhe disse: como não entendeis ainda? Meus queridos e amados irmãos, esse momento ofertório, essa passagem ela é bem interessante, né? Que parece que ele não é do momento ofertório. Mas isso aqui é numa sequência onde Jesus está pedindo aos seus discípulos que eles não se deixam fermentar pelo fermento dos fariseus,
pelas conversações fora do reino de Deus, para que a gente não venha deixar entrar nas nossas mentes dúvidas acerca do reino de Deus. E eu vou explicar por quê. Porque os discípulos não entenderam. E para Jesus, aquilo era muito simples, muito claro, muito tranquilo. Não tinha nenhuma dificuldade de entendimento. Jesus está falando isso logo após a segunda multiplicação dos pães. Depois da segunda multiplicação dos pães, eles entram em um barco e os discípulos começam a questionar Jesus, porque Jesus está meio irritado com os fariseus e irritado também com os discípulos. E os discípulos entendem que a irritação do Senhor Jesus é porque só tinha no barco um pão. Só tinha no barco um pão. Aí tem uma questão que eles ficam, mas Senhor, ele está irritado com isso, está falando a gente não olhar para o fermento dos fariseus, porque não trouxemos os pães. Não trouxemos os 7 cestos de pães, que ele fez a multiplicação de sobra, e só temos um. E isso vai mostrar que o Senhor Jesus, ele quer, meus irmãos, dominar toda a nossa vida. Amém. Nós podemos confiar no Senhor. É melhor confiar no Senhor. Porque na primeira multiplicação, o Senhor Jesus pergunta: quantos pães, versículo 19, quando partiu os 5 pães entre os 5.000 homens, e aí você entende que tinha muito mais gente ali, entre as mulheres, muito mais pessoas, no mínimo 10.000 pessoas. E quantos cestos cheios foram levantados de 5 pães? E eles responderam: 12. E nesse segundo milagre, parece que a provisão, o milagre foi menor. Porque no versículo 20 o Senhor falou: eu parti entre vocês 7, e a multidão não era de 5.000, era de 4. Quantos cestos cheios de pedaços foram levantados? 7. Um pouco acima da metade da primeira, que recebeu menos pão. Na primeira tinha mais gente, e a multiplicação rendeu 12 cestos. Nessa tem uma quantidade de pessoas menor, uma quantidade de pão maior, e os números de cestos menor. Aí você pode dizer, mas por que isso aconteceu? E Jesus está mostrando bem claramente. Eles dão a resposta no versículo 16. É porque não temos pão. Só temos um pão. Na primeira multiplicação, o Senhor Jesus testou eles. Precisamos alimentar esta multidão. E aí chegaram para ele e disseram: ó, Senhor, só temos aqui 5 pães e 2 peixinhos, que é um adolescente que tem. Nesta segunda multiplicação, o Senhor pegou os pães dos discípulos. E eles não tinham 7 pães. Eles tinham 8 pães. Os irmãos estão começando a entender por que a multiplicação foi menor, quando deveria ser maior, pela quantidade de pessoas que tinha e pela quantidade de pão, de rendimento que foi dado. O que isso quer dizer, meus queridos irmãos? Que a questão da quantidade, ela não é tão relevante para Deus. O que está relevante para Deus é a nossa fidelidade total ao Senhor. Os discípulos já tinham uma experiência de que eles entregando tudo ao Senhor, o Senhor fazia multiplicar e ainda fazia render, se cumprindo o que está escrito na palavra de Deus, que o Senhor dá muito mais do que pedimos, muito mais do que necessitamos, muito mais do que nós imaginamos. Ele só precisava alimentar 5.000 homens e mulheres, quase 10.000 pessoas, pelo menos 10.000 pessoas, e dessas 10.000 pessoas, ainda sobraram 12 cestos. Não precisava sobrar, ainda sobraram. E nesta, se fôssemos olhar a equivalência, era no mínimo 20 cestos, porque era mais pães e menos pessoas para alimentar.
Mas o que opera o milagre nas nossas vidas, ou o ativador de como o Senhor vai operar o milagre na nossa vida, não está na quantidade, está na qualidade da nossa fé. Nós precisamos entender que os discípulos deveriam ter entregado os 8 pães. Uma adolescente entregou tudo, e os discípulos que estão com Jesus não entregaram tudo, deixaram um para comer mais tarde, quando deveriam ter entregado tudo. E era isso que o Senhor Jesus estava reclamando. Vocês estão ainda presos ao fermento dos fariseus. Não se deixe inchar pelos fermentos dos fariseus. A palavra parece ser dura, mas não é. É só uma exemplificação de como o Senhor opera o seu poder provedor nas nossas vidas. De como nós podemos entregar as nossas vidas completa, total, nas mãos dele. E descansar, porque a palavra dele vai se cumprir quando diz: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas ele acrescentará. O que Jesus falou daquela senhora não foi por causa da quantidade, que ela entregou tudo e a sua qualidade, a sua oferta foi melhor do que aquele dos homens. Aqueles homens podiam dar muito mais, porque eles tinham muito mais dar para o Senhor, eles tinham muito mais que confiar ao Senhor, mas eles não confiavam no Senhor, eles só estavam fazendo ali uma atividade corriqueira, estava dando ali das suas sobras. Mas quando nós entregamos tudo nas mãos do Senhor, você está servindo a um Deus que pode todas as coisas, que com pouco para atender muito, ele ainda faz sobrar muito mais do que aquilo. Quando você está lutando, trabalhando, suando, você só vai conseguir uma medida, e mesmo assim a sobra, se tiver sobra, não será na mesma medida. Que nós possamos, meus amados irmãos, aprender. O Senhor, nosso Jesus, nosso Deus, ele tem poder para multiplicar. Amém. Acredita nisso. Amém. Jesus tem poder para multiplicar. Amém. Confia nele, descansa nele. Seus dízimos, as suas ofertas não estão sendo levados em conta por o Senhor de forma aleatória. Ele está olhando, da mesma forma que Jesus estava observando as pessoas entregar os seus dízimos e suas ofertas naquele gasofilácio. Nesta noite ele está olhando a sua vida, e não só está olhando a sua oferta, ele está olhando o seu coração. Por isso entregue o seu coração completamente ao Senhor, e veja o milagre de Deus na sua vida. Veja o milagre de Deus total na sua vida, porque é isso que Deus quer operar milagre total nas nossas vidas. Obviamente que eu não estou falando aqui para você entregar todo o seu salário, porque muitas vezes ensinamos errado quando dizemos que do Senhor é apenas 10%. Isso não é uma verdade bíblica. Do Senhor é tudo. Os 10% é que a gente tem que depositar na casa do tesouro, na casa de Deus. Mas o outro tudo é preciso ser administrado, para que a gente não venha entrar em dívidas, para que a gente não venha entrar em problemas, para que a gente não venha entrar em perigos. Mas quando nós fazemos isso na confiança de que Deus está no controle de todas as coisas, pode fazer igual aquela mulher, aquela senhora viúva, que só estava esperando uma refeição, e depois dela esperar a morte. Mas quando foi pedido, ela deu, e aquela última refeição não só foi para a sua última refeição, foi a refeição, a matéria-prima de toda a sua refeição, do restante da sua vida. E não só para ela, para aquele que estava com ele, e para o profeta que estava com ele. Por isso descansa no Senhor. Amém. Entrega toda a sua vida ao Senhor. Amém. Entrega tudo o que é do Senhor. E não deixe o fermento dos fariseus, não deixe o fermento do mundo dominar os nossos corações. E vamos ver que nós não vamos experimentar de 7 sobrar apenas 7 cestos, mas de 5 sobrar 12. Amém. Você acredita nisso? Amém. Você acredita na palavra de Deus? Amém. Então vem entregar os seus dízimos com alegria, com prazer e com fidelidade, em nome do Senhor Jesus. Pai nosso que estás nos céus, continuamos em tua presença nesta noite. Somos gratos a ti, Senhor, porque sentir a tua presença é a coisa mais maravilhosa que nós podemos desfrutar. É o bem mais precioso, ó Deus, que temos aqui nesta terra.
Por isso nós te damos graças, ó Deus, porque além de sentir a tua presença, o Senhor nos dá força, Senhor. O Senhor nos dá, ó Pai, condições, ó Pai amado, de estar, Senhor, trabalhando, sustentando as nossas casas, os nossos lares, e podemos ver, Senhor, as tuas mãos estendidas sobre nós, com provisão, com providência e com bênção, Senhor, nas nossas vidas. Por isso, ó Pai, nesta hora que a tua palavra venha se cumprir sobre os teus filhos, ó Deus, que irão entregar seus dízimos e suas ofertas nesta noite. Ó Pai amado, que a tua bênção, Senhor, alcance os teus filhos, ó Deus, e que de maneira especial eles possam experimentar o teu poder, Senhor, o teu poder abençoador, Pai amado, de maneira completa, Senhor, de maneira total, Senhor, nas nossas vidas, porque entregamos todas as nossas vidas, ó Deus, todo o nosso ser diante de Ti, na Tua presença, hoje e sempre. Amém e amém. Quer chamar o João Antônio para louvar ao Senhor? Eu saúdo todos que é Pai do Senhor. Venha ofertar com alegria. Paulo, nós estamos presos. Paulo, tá tudo doendo. Silas, eu também tô com dor, mas mesmo assim eu sou um adorador. Paulo, nós estamos presos por causa de uma libertação. Silas, para de reclamar e a partir de agora vamos adorar. Silas, Deus permitiu entrar no lugar. Não é agora que vamos destruir, e a gente começar a adorar. O nosso Deus vai invadir este lugar. A gente tem que adorar, a gente ficar aqui só pra reclamar nesse fim. Vamos adorar.
É verdade, nós temos que ser um adorador. Eu vou só comprar, se o pastor permitir, só um pequenino testemunho sobre as ofertas. Portanto, o meu marido tem simplesmente uma acelerazinha e tinha uma bicicletazinha cá das voltas dele. E agora, como faz os 65 anos, tem que renovar a carta. Como o médico não faz nada de graça, agora tem que se pagar até a consulta para uma simples assinatura. E ele, que há 15 dias, disse-me assim: olha, sabes, vou vender a minha bicicleta. E eu disse assim para ele: vais vender a bicicleta? E depois andas como? Tenho que vender, então como é que a gente vai pagar para eu renovar a carta? E eu orei ao Senhor e disse assim: vai que vais conseguir. E está sexta-feira à noite, a Feira das Velharias tem sido todos os sábados. Sábado passado ele foi para a feira. Foi para a feira e eu disse: depois vais almoçar. E eu orando ao Senhor, eu disse: Senhor, se for porque tudo eu digo, se for da tua vontade, porque às vezes a gente queremos uma coisa e não é vontade do Senhor. Eu disse: Senhor, se for da tua vontade, ele vai vender. Vem almoçar, nada. Então, está muito fraca a feira, não se vende nada. Quando chegou à tarde, eu dobrei os meus joelhos e disse: Senhor, tu vais honrá-lo. A feira fechava às 13h25, também tem horário para fechar por causa do Covid. Às 13h30, veio para casa, eram 4 e tal, e eu disse assim: então, conseguiram 13h25. Eu disse: glória a Deus. Ficou contente. Mas eu vi na maneira de ser dele, que ele fez aquilo e via a tristeza dele, porque a sua bicicletazinha, uns têm carro, quem não tem, né? Ele, como nem sabe ler, não pode ter carta, a sua bicicleta era as suas pernas. E eu disse: deixa lá que Deus vai te honrar. Pois na semana passada, não foi esta, acho que ainda foi na segunda-feira, vem e chega à casa e diz-me assim: anda cá depressa, queres ver? O que é que me ofereceram? Eu vou à porta. Quando eu chego à porta e diz assim: já viste? Ofereceram-me esta linda bicicleta. E eu disse assim: o quê? Esta? Sem quadro nem nada para eu poder subir. Eu disse: quem te deu? Foi aqui o vizinho da frente, disse que tinha lá umas poucas se eu precisava de uma bicicleta. Eu disse: o teu vizinho da frente é o teu Deus, filho. Porque eu amostro tudo quanto eu faço, tudo quanto é a minha casa, eu digo: olha, Joaquim, já viste, é a mão de Deus. Se não fosse a mão de Deus, a gente não conseguia viver com a reforma. Digo-lhe eu para ele. E ele só não vem pela vergonha, acho eu que é vergonha. Mas ele ficou de tal maneira que os olhos dele brilhavam. Veja, disse: vês como o Senhor é fiel? Não fica numa simples bicicleta, o que mais não fará o Senhor. Mas para o meu marido era tudo, era as suas pernas dele, né? Portanto, Deus sempre honra. Através de mim, honra a minha casa, honra os meus filhos, honra os meus netos. É verdade. Olha, muito obrigada. Eu agradeço aos irmãos, porque ainda é o segundo culto que eu dirijo, às vezes há falhas, mas nós somos humanos. E agradeço ao meu pastor e a Deus me ter confiado. Amém. E que o Senhor use o pregador desta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém? Aleluia. Vamos nos avisos. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sábado agora nós teremos o culto de EBT às 6h30, escola bíblica para todos. Amém? Todos estão convocados e todos estão incluídos neste culto de louvor e adoração ao Senhor. Domingo nós teremos pela manhã às 9h45 o batismo nas águas. Você que quer ir, você que tem interesse de ir, converse comigo, com o pastor Áquila, e nós estaremos instruindo você, amém? Nós estaremos ali fazendo essa viagem, ali dando aquela força, aquele ânimo para os novos convertidos. E às 6h30 do mesmo dia de domingo, terá o culto de celebração, da família. Então você que sente, aleluias, a necessidade de estar na casa, na presença de Deus, buscando por você, pela sua família, pela sua casa. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a casa cujo Deus é o Senhor. Então, querido, se o seu irmão, se a sua, talvez, esposa, o esposo,
ele ainda não, aleluias, adora a Deus constantemente, venha que nós venhamos orar por você na mesma e ele vai se render ao Senhor, aleluias. Santa Ceia, dia 11/9 de 2001, 11/9, será na sede. Nós estaremos ali com os irmãos unidos, porque quão bom e quão suave é que os irmãos estejam unidos. Então nós estaremos ali na sede, na Santa Ceia, agora no dia 11/9, nós estaremos ali na sede, ceando juntamente com todos. Será um momento do mover do Espírito Santo muito lindo, muito bonito, quando junta todos, é algo que a presença de Deus se agrada. Quando nós estamos mais unidos ainda, quando nós estamos mais juntos também, é símbolo que a união está no nosso meio, né? Nós estaremos lá dando aquele apoio para a sede, aleluias, e os avisos estão todos dados, e eu passo, aleluias, a responsabilidade da palavra ao nosso pastor João Áquila, que o Senhor continue te abençoando, como tem abençoado e usado. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, como foi dito aqui, os irmãos observaram que houve uma alteração na nosso batismo, né? Estava marcado para as 15h30 do domingo, mas a gente antecipou para as 10 horas, 15 para as 10, para estarmos já acelerando, visto que nós precisamos, ainda os irmãos lá pediram de Caldas da Rainha, que ainda precisa de tempo para esvaziar a piscina, esvaziar toda a estrutura, para não dar problema depois no culto de celebração deles, e todos possam estar no culto de celebração arrumadinhos, né? Todo como Deus merece em um culto de domingo, culto de celebração ao Senhor. Por isso o nosso batismo foi remarcado para as 9h45 da manhã, e nós nós temos 2 candidatos, embora um não vai, tudo indica que não vai poder estar, temos pelo menos uma candidata, e em Caldas da Rainha nós temos 3 candidatos que descerão as águas nesse domingo. Meus amados irmãos, batismo é motivo de festa, tão quanto a nossa Santa Ceia, porque é o meio de ingresso que um novo convertido ou um adolescente pode entrar no corpo de Cristo do Senhor e poder participar da Santa Ceia. Por isso é um motivo de nós estarmos alegres, exultantes ao Senhor, por ter a possibilidade de estarmos tendo batismo nas águas. Então, aqueles que puderem, vamos dar a força, apoio aos nossos irmãos que estão sendo batizados. Vai ser um momento especial. Creio eu que não vai demorar muito, prometo que não vou falar muito. Nós vamos lá, na praticidade, batizar os nossos irmãos e já na sequência estaremos aqui no culto à noite, culto de celebração. Que Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a Deus. Hoje, os irmãos já sabem, né? Estou completando mais um ano de vida. Eu tenho um colega que sempre fica na dúvida, né? Se está completando mais um ano de vida ou perdendo um ano a menos de vida, né? Visto que quanto mais a gente avança, mais fica próximo da eternidade. Mas estamos tranquilos porque próximo da eternidade, nós estamos próximo da eternidade com Deus, com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, sou grato a Deus por mais um ano de vida, sou grato a Deus pelos nossos irmãos aqui, por vocês aqui, por todos terem lembrado da nossa data e pelas mensagens que foram dadas. Deus abençoe a cada um, em nome do Senhor Jesus. Uma das coisas que eu gostei muito da ADEF é a questão de não ter culto de aniversário de pastor. Nessa parte, eu gostei. Lá no Brasil, meu pai não gosta, mas ele não pode tirar, porque a gente sabe, a gente não fica na cidade o tempo todo, né? Não fica no campo o tempo todo. E porque não fica o tempo todo, tem que tomar cuidado, porque tem outros pastores que gostam e não há nada de errado em gostar, em querer fazer um culto de gratidão ao Senhor. O meu desgosto, né, por ter um culto assim é que às vezes tira-se a glória de Deus e fica só falando em pastor, 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 e nas pessoas que estão sendo celebradas, e a honra e a glória sempre deve ser do Senhor. A adoração deve ser sempre ao Senhor. Eu já sou um pouco avesso a essas coisas, de qualquer forma, e aqui já na nossa igreja já não tem esse tipo de coisa, pelo menos nos cultos, né? Mas sempre nós somos gratos a Deus por esta oportunidade de estarmos adorando ao Senhor. Se você ver um irmão que está comemorando aniversário, na ADEF sempre temos alguém comemorando aniversário, mande uma palavra de ânimo, mande uma palavra de encorajamento. Às vezes algumas pessoas me ligaram perguntando hoje, né, já no caminho, né, mandando mensagem para mim e falando, você vai para a igreja, meu, seu aniversário, meu amigo? É exatamente por isso que eu vou para a igreja hoje.
Aniversário para mim é igual culto de ano novo, culto de virada. Porque o culto de virada é a virada do ano. E o ano, para mim, aniversário é a virada de ano para mim, né? Então, é esse dia mesmo que eu quero estar na casa do Senhor, na presença de Deus. Já estive hoje pela manhã, recebendo a presença de Deus, recebendo o consolo de Deus. E hoje já senti a presença de Deus, ver os nossos irmãos desenvolvendo, crescendo, falando com autoridade, cantando com unção e graça. Isso é maravilhoso. E mais do que isso, é maravilhoso sentir a presença de Deus junto com todo o povo de Deus. Por isso, eu sempre valorizo e valoro estar na casa de Deus. Mesmo de férias, hoje nessa função de pastor, de férias ainda vou à casa do Senhor. Pregar, estar na casa do Senhor, para mim não é trabalho. Trabalho é depois. É cuidar dos irmãos, é atender os irmãos, é orientar os irmãos. Mas na casa do Senhor é a adoração ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém, meus amados irmãos? Então vamos estar firmes nesse propósito de estarmos adorando ao Senhor. Além do que, deixa eu fazer uma pergunta aqui aos irmãos. Eu sei que é culto de quinta-feira, a grande maioria dos irmãos estão indo no trabalho, ainda não estão aqui. Alguém aqui já veio à casa do Senhor e se arrependeu de ter vindo à casa do Senhor? Se há alguém, levanta a mão aí que se arrependeu de estar na casa do Senhor. Se tem uma coisa que a gente se arrepende é porque não veio à casa do Senhor. Quando falta um culto por questões de necessidade, aí eu vejo na transmissão, eu vejo os irmãos comentando, converso com um com o outro e falo, eu deveria ter sacrificado outra coisa e estar na casa do Senhor. Mas uma coisa é certa, quando eu estou na casa de Deus, eu nunca me arrependi. E aqui eu tenho certeza que você também nunca se arrependeu. Então, mais vale a pena, como diz o salmista, né? Um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em outro lugar. Porque onde está a presença do Senhor, há abundância de alegria, de orientação, de força, de poder nas nossas vidas, e é o que nós precisamos. Amém, meus amados irmãos? Somos gratos a Deus pela vida do nosso pastor Juliano, que está de retorno aqui. Nós vamos recebê-lo com muita alegria. Está no seu trabalho sempre indo agora até para a Espanha, né? Falando espanhol, falando outras línguas. Mas está aqui conosco, é sempre uma alegria estar com o nosso querido pastor Juliano. E queremos receber com muita alegria. Seja bem-vindo de volta em nome do Senhor Jesus. Esta é a casa, a sua casa. Fica muito bem à vontade em nome do Senhor Jesus. Sua família está sempre muito bem cuidada. E os meninos aqui também sempre abençoando o povo de Deus com ministrações de louvores. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus. Quantos querem receber de volta o nosso querido pastor Juliano? Diga amém. Glória a Deus. Eu vejo que há algumas pessoas que estão nos visitando. Quero aqui externar nossa alegria por você estar na presença de Deus. Vamos dizer o seguinte, vocês vão repetir o que eu vou falar para os nossos irmãos e amigos que estão visitando, para que eles tenham o desejo de voltar e, quem sabe, o desejo de ficar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Falam com toda a voz e bom som. Sejam bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Voltem sempre. Quem sabe fiquem. E traga mais uns. Sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Esta igreja é o povo de Deus e esta é a casa do seu Pai. E sempre está aberta para os filhos de Deus. Amém, meus amados irmãos? Que Deus possa abençoar a todos em nome do Senhor Jesus. Você viu e ouviu a palavra de Deus nesta noite? Você já deu o seu melhor para Deus e agora Deus vai dar o seu melhor para o seu povo nesta noite, que é a sua palavra. A palavra de Deus, ela transforma, a palavra de Deus, ela cria, a palavra de Deus consola e a palavra de Deus guia. E quando há a palavra de Deus, há contentamento no povo de Deus. Amém, meus amados irmãos? Teve um tempo no povo de Israel que a palavra de Deus era escassa. E quando a palavra de Deus vinha, ela era recebida com muito valor. E a palavra de Deus não está escassa nos nossos tempos. Ainda há homens e mulheres comprometidos com Deus. E ainda há um Deus comprometido com aqueles que querem ouvir a sua voz. Você veio ouvir a voz de Deus? Saiba que Deus tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Para isso, quero convidar o pastor Juliano, que estará ministrando a palavra de Deus nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Saúde a todos escapados do Senhor. Amém. Todos quantos estão felizes com Jesus, levante a tua mão e glorifique o nome dele. Jesus se faz presente em nosso meio. Eu louvo a Deus por mais uma oportunidade de poder falar do seu amor. Mandei uma mensagem para o pastor João Áquila, porque eu tenho que cear, né? Falei, pastor, você prepara aí que é para mim cear, porque eu tenho que voltar para trabalhar.
Ele me mandou para mim, você já aproveita e prega. Eu falei, amém. Jesus é bom, Jesus é bom. Eu agradeço ao Senhor por mais essa oportunidade, louvo a Deus pela tua vida, pastor, que Cristo Jesus te abençoe nesta nova caminhada e pela oportunidade. Amém? Gálatas, capítulo 1. Enquanto os irmãos encontram, Gálatas, capítulo 1, vamos fazer uma leitura um pouco extensiva. Mas será de bom grado. Gálatas 1. A partir do versículo 1. Vou deixar todos encontrarem. Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Prefácio e saudação. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Guarde isto. E todos os irmãos que estão à igreja da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual deu a si mesmo por nós os pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a qual a glória para todos sempre. Amém. Maravilhoso-me de que tão depressa passeis aqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, e qual a outro não há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já tenha anunciado, seja anátema, ou seja maldito. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-los digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que recebeis, seja anátema. Por quê? Persuano eu agora homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens, se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo, mas faça-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque eu não recebi e nem aprendi de homem algum, mas sim pela revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava, e na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que pregasse entre os gentios, não consultei nem carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois passei 3 anos e fui para Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias e não vi nenhum outro apóstolo senão a Tiago, irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, acerca do que vos escrevo, em que diante de Deus testifico e não minto. E a igreja diga? Amém. Amém. O tema dessa mensagem é: não desista do teu chamado. Para que vocês entendam aquilo que Cristo colocou no meu coração, nós temos que voltar um pouquinho à história e reviver novamente a história deste homem chamado Paulo. Dizem que ele é o 13º discípulo, é aquele que foi chamado à contramão de todos pelas suas qualidades, e daqui a pouquinho eu vou explicar isso com mais exatidão. Mas para que os irmãos entendam, este Paulo nem sempre teve este nome, era mais conhecido como Saulo de Tarso, um homem criado dentro da cultura judaica, um homem fariseu desde berço, um homem criado, se assim eu posso dizer, em um berço de ouro,
Um homem que tinha todas as regalias que uma pessoa daquela época poderia desejar. De uma família de um grande porte, de poder aquisitivo, de uma família de fariseu. Ele cresce com sangue de fariseu que corria em suas veias e decide dedicar a sua vida diante daquela tradição judaica. Ele se dedica desde a sua infância. Ele cresce e seu pai decide colocar ele para estudar com o maior, se assim eu posso dizer, teólogo da época. E ele nada mais, nada menos, ele tinha como mestre um homem por nome de Gamaliel. Um homem inteligente, um homem respeitado e um homem que seguia ao pé da letra a tradição judaica. Vendo Saulo isto, ele cresce com esta cabeça: eu vou crescer, eu vou lidar com todos os problemas, mas não desviarei meus pensamentos em nenhum momento naquilo que Deus me chamou. Eu sou fariseu, eu vou ser fariseu, eu vou lutar pelas tradições e assim eu vou seguir a minha vida. E destacava Saulo na sala de aula e também no exemplo de vida lá na sua cidade, até que um dia começa a nascer que eles chamavam de seita. Homens que seguiam um homem por nome de Jesus, decidiram exterminar, mas ninguém conseguia destruir aquela que eles chamavam de seita na época. Olham para o lado, não tem o que fazer. Olha para o outro, não tem o que fazer. O líder maior na cabeça deles já tinham morrido, mas pessoas ainda continuava a seguir os pensamentos, os ensinos e aquilo que aquele homem por nome de Jesus tinha ensinado. E Saulo de Tarso, vendo aquilo, ele decide fazer algo para que pudesse exterminar aquilo que eles chamavam de seita. Por mais que o seu professor Gamaliel aconselhou que deixasse de lado, para que eles não pudessem estar brigando contra o próprio Deus, porque já tinham se levantado Judas, já tinha se levantado outros, mas de nada adiantou. Então deixa esse povo de lado, porque se for de Deus vai crescer, se não for de Deus vai perecer no meio do caminho, porque aquilo que é de Deus o homem não para, mas aquilo que não é de Deus, o homem pode até enfeitar, mas no meio do caminho não vai frutificar, porque não é vindo do próprio Deus. Mesmo com estes conselhos, Saulo olha e fala: não, eu tenho que fazer algo por causa da nossa tradição. Esses contenteiros estão acabando com os ensinamentos dos nossos pais. Algo eu tenho que fazer. E desce para Jerusalém. Ele vai nos cabeças, vai no sumo sacerdote, vai nas autoridades e pede: me dá cartas. Vocês não podem sujar a mão de vocês com sangue, mas eu estou disposto a exterminar vidas para cessar essa seita do cristianismo. Cartas são dadas para ele e ele começa a perseguir. Tinha uma reunião de cristão aqui. Saulo chegava, o povo ficava amedrontado, porque algo ele iria fazer e não era coisa boa. Ele arruma alguns soldados e um homem de pequena estatura abala todo Israel. Todo mundo amedrontado, ainda mais logo após a morte de um pregador, um diácono por nome de Estevão. E a Bíblia diz que as suas vestes foi depositada no pé deste homem por nome de Saulo. Mas para mim resumir esta parte, ele fazendo tudo isso, a sua fama cresceu, e todos conheciam quem era Saulo de Tarso. Na cabeça do judaico, aquele que guardava os costumes, era o homem que se levantou para colocar as coisas nos eixos. Na cabeça dos cristãos, era aquele que se levantou para perseguir e para destruir a igreja de Cristo. Mas ele tinha uma qualidade muito grande.
era confiança no próprio Deus. E Jesus olha lá do céu e enxerga as qualidades daquele homem, mesmo ele fazendo as coisas erradas, achando ele que estaria certo. Num certo feito, ele descia para uma cidade, por nome de Damasco, isso aqui todo mundo conhece, e ele tem um encontro com Cristo. No encontro com Cristo, o próprio Jesus se revela e diz: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele diz: quem é o Senhor que eu te perseguo? E Jesus explica tudo para ele. Fala que só que tem o seguinte: eu tenho um projeto em tua vida. Por mais que você esteja fazendo as coisas erradas, por mais que você não está andando nos meus caminhos, a partir de hoje eu vou mudar a tua história, eu vou trilhar os seus caminhos, e eu sei que você tem qualidades que pouco aqui tem. Eu vou te chamar para ser um pregoeiro da minha palavra, eu vou te usar como ainda não usei ninguém, a não ser meu filho, aqui nessa terra, e tu verás que eu sou o Deus que prevaleço com aqueles que eu chamo. Saulo fica cego, vai para uma casa com o endereço da rua chamada direita, 3 dias orando e jejuando. Aí de repente Jesus se revela para um profeta chamado Ananias. Ele olha para Ananias e fala assim: ó, pega a sua maletinha aí, pega o óleo aí, que tem um homem para você ir ungir. Você vai lá orar por ele, que eu tenho algo na vida daquele homem. A Bíblia não diz, mas eu vou conjecturar. Eu creio que Ananias se levanta e fala: oh, glória, Deus se revelou para mim, vou lá fazer a obra. E sai todo entusiasmado. Mas no meio do caminho, ele fez algo que chocou a estrutura dele. Ele decide perguntar para Jesus quem que ele ia ungir. Aí Jesus se revela e fala para ele: um homem que se chamava Saulo, mas a partir de hoje vai se chamar Paulo. Ananias olha e fala assim: não, peraí, vamos ver se a gente está conversando do mesmo. É aquele que saiu de Tarso? É aquele que matava? É aquele que perseguia? Não, é este mesmo. Não, peraí, Jesus, tu escolheu certo. Eu vou tentar te explicar, eu estou conjecturando aqui. Ananias conversando com Jesus: tu tem certeza do que você está falando? É aquele homem mesmo? Aí Jesus olha e fala assim: rapaz, preste atenção, eu não olho segundo o coração do homem, eu não vejo aparência. Para você, Ananias, é perseguidor, para você não presta, para você o passado dele vai ser o responsável de destruir o futuro, mas para mim não, ele é um vaso escolhido. Vai lá, faça o que eu te mandei, porque este homem há de levar o meu evangelho. E para mim resumir, Ananias chega, ora por Saulo. Saulo se levanta, as escamas caem do olho, o homem que estava cego começa a enxergar. Só que ele tem algo de diferente, porque ele não se levanta, irmãos, e vai chorar pelos cantos, não. Muito pelo contrário, ele era um cara letrado. A Bíblia o chama de doutor da lei. Ele diz: eu falo mais língua do que vocês. E não é língua dos homens, ali está dizendo idiomas. A história diz que Paulo falava mais de 4 idiomas. Era um homem fariseu, judeu, mas tinha dupla cidadania. Se hoje é difícil para tu ter dupla cidadania, imagine naquela época, como que não era, mas este homem tinha. E quando ele se levanta, ele bate a poeira e não vai chorumingar por aquilo que ficou para trás. Ele decide anunciar o evangelho. E a Bíblia diz que Paulo começa a pregar. Aí um olhava e falava: não era esse o perseguidor? Era, mas hoje eu não sou mais perseguidor. Hoje eu sou um pregador da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes vocês sabiam da minha conduta, mas hoje veja como estou. E Paulo pregava, e o povo se admirava, até que chegou no ouvido dos apóstolos em Jerusalém. Eles decidem ver de perto aquilo que estava acontecendo em Damasco, e eles descem para lá. Chegando lá, eles veem aquele homem baixinho,
pregando com autoridade. Aí eu acredito que um olha para o outro e fala assim: rapaz, olha este homem, aquilo que nós tem, ele tem graça, ele tem unção, ele tem algo de diferente, só que ele tem algo que nós não temos. Porque nós olhamos aqui, nós vemos que o Evangelho de João foi escrito pelo próprio João, só que poucos sabem que tanto João como Pedro eram homens analfabetos. João aprendeu a ler e escrever, segundo a história, depois dos 80. Pedro não sabia ler e escrever, é por isso que os seus discípulos escreveram os livros para Pedro. E a história diz que João Marcos escreve o Evangelho de Marcos baseado naquilo que Pedro diz. Então, quando eles olham aquele homem que tinha a mesma unção, que tinha a mesma graça, mas tinha algo que eles não tinham: conhecimento na palavra. Um homem que estudou as escrituras desde cedo, ele sabia tirar coisa que os outros não sabiam. Os outros tinham experiência com Cristo, mas não tinham o conhecimento que Paulo tinha. Olhando tudo aquilo, eles decidem fazer algo que, no meu ponto de vista, foi o maior erro do ministério dos apóstolos. No meu ponto de vista, eles olham para Paulo e falam: Paulo, o negócio é o seguinte, tu sabe a tua história como é que é? Eu estou conjecturando isso aqui. Tu sabe o que você fez e as coisas não estão boas pro teu lado, não. Vamos fazer o seguinte: vai para casa, vai descansar, vai para lá, que assim que a poeira baixar, a gente vai dar um jeito de te chamar. Aí você volta e vai fazer a obra com a gente. Só que esse homem que tinha conhecimento, ele era um novo convertido, irmãos. O relacionamento dele com Cristo tinha durado apenas 3 dias. Era muito pouco tempo. Ele precisava de um abraço amigo, ele precisava de alguém. É por isso que eu li o início aqui de Gálatas, ele dizendo: eu não sou apóstolo por homem, aquilo que eu prego homem nenhum me ensinou. Porque as pessoas olhou para Paulo e não enxergou o seu chamado. Olhou para ele e falou: vai para casa e espera a poeira baixar. Mas quanto tempo que ele ficou de espera para que essa poeira pudesse abaixar? Não foi um dia, não foi 2 dias, não foi 1 ano, não foi 2 anos, não foi 10 anos, mas ele mesmo escreve dizendo: por 14 anos me deixaram lá esperando. Não tinha visita de ninguém, não tinha homem nenhum do lado dele, mas ele estava ali, perseverando em buscar o nosso Senhor. Vamos aprender algo maravilhoso aqui. Ei, tu não depende de homem. Presta atenção no que eu vou te dizer. Tu não depende de homem para o seu relacionamento com Cristo crescer. Homem vai ser um instrumento para te levantar, mas se olharem para você e quiserem te deixar de lado, continua firme com Cristo. Não é parte de Cristo. Pastor, mas eu fiz coisa errada. Não importa, Cristo está disposto em apostar em você. Ele não desistiu de você, mas não estão me enxergando. Não importa, não estão te enxergando, mas aquele que tem os olhos como chama de fogo, ele tem te visto. 14 anos não serviu para ele reclamar. 14 anos não serviu para ele murmurar. Não, muito pelo contrário. Por 14 anos ele se aperfeiçoou no seu relacionamento com Cristo. Porque tirando João, o único homem que a Bíblia nos diz que foi levado ao 3º céu, não foi Pedro, não foi Tiago, não, foi Paulo. Enquanto estava em casa buscando, Deus olha para ele e fala: eu vou te revelar coisa que eu ainda não revelei para ninguém, eu vou te mostrar coisa que eu ainda não mostrei para ninguém. Preste atenção em algo: choramingar não vai mudar nada. Permaneça firme, permaneça firme, permaneça firme.
E para mim resumir essa parte, 14 anos depois, olharam para um homem que, de acordo com a história, muito rico, por nome de Barnabé, e tinha uma vontade de ser pastor de igreja. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor envolve um profeta e diz: apartai-vos, Paulo e Barnabé, para a obra que eu tenho guardado para eles. Barnabé todo mundo sabia, mas esse tal de Paulo estava escondido. Aí este homem, por nome de Barnabé, fala: eu vou assumir a igreja. Que igreja que eu vou? Antioquia. Uma igreja conhecida por matar pastor, porque o poder aquisitivo era muito pequeno. E Barnabé tinha todas as qualidades para que pudesse dar um pontapé naquele local. Mas eu tenho que buscar Paulo. Eu acredito que ele pega o seu jumento e desce para Tarso. Chegando em Tarso, ele já não encontra mais um homem rico, porque tinha sido deserdado da sua família. Ele já não encontra mais um homem famoso e um fariseu respeitado, mas ele encontra um construtor de tendas, se assim eu posso dizer, um construtor de casas, esperando uma promessa, fiel a Jesus. A Bíblia não conta, mas eu acredito que ele chega e fala bem assim: ei, na onde é que mora um tal de Paulo? Rapaz, ele está ali, é um grande construtor. Quando chegaram, falou assim: Paulo, tu não me conhece não, mas nós estávamos tendo um culto lá, rapaz, e Deus levantou um profeta e mandaram vir aqui te chamar. Mas quem que mandou vir me chamar, rapaz? Foi Pedro, foi João, depois daquela conversa, foi Tiago. Qual que foi dos discípulos? Não foi nenhum dos discípulos. Foi o Espírito Santo que se levantou através da boca de um profeta e mandou vir te buscar. Entenda, por 14 anos você esperou, mas a partir de agora as coisas vão ser diferentes. Vem comigo, Paulo. E Paulo desce para Antioquia. Chega em Antioquia. Pastor Barnabé dirigiu o culto, mas a história diz que ele não era um pregador. E quem que ele põe para pregar? Paulo. Imagina uma mensagem que está cravada no peito por 14 anos. Quando eu li, quando Deus me deu essa mensagem que eu estava lendo lá na Espanha, eu estava lendo sobre isso aqui, eu fiquei pensando: meu Deus, imagina a primeira mensagem que Paulo pregou. Imagina o desejo que estava no coração daquele homem, esperando o momento certo para poder ser usado por Deus. Ele prega a mensagem, Jesus opera e a fama começa a correr. A igreja de Antioquia, que era pequenininha, tem que crescer as paredes, porque começa a vir gente de todo lado, porque pensa numa coisa que chama a atenção. É a palavra que dá força, é a palavra que alimenta, e os sinais que seguem aquele que crê, que nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. O meu horário está acabando, mas eu vou adiantar. Aí de repente Barnabé dirige o culto, Paulo prega. Barnabé dirige o culto, Paulo prega novamente. Aí eu acredito que Paulo começa a orar pelo povo, e os enfermos começam a ser curados. Porque aquele que crê, irmão, ele vivencia milagre. Põe isso na tua cabeça. Aquele que crê, ele vivencia milagre. Aí Paulo começa a pregar e começa a curar. Estende as mãos, como está em Marcos no capítulo 16. E esses sinais seguirão os que creres. Em meu nome expulsarão demônio, orarão sobre os enfermos e eles serão curados. Mas para isso é para crer. Não pode deixar de crer, Lucas. Tem que crer. Aí começa a curar. Aí começa a ser usado de uma forma diferente. A tradição diz que começa a trazer pessoas que faltava perna, que faltava braço. Aí Paulo orava, a perna crescia. E Paulo orava, o braço crescia. Até que a Bíblia diz em Atos no capítulo 15 que os profetas desciam de Jerusalém para ir para Antioquia, porque em Antioquia estava até o clero,
os fortes, mas os sinais fortes estavam sendo seguidos em Jerusalém. Estava o clero, mas os sinais fortes estavam sendo seguidos em Antioquia, porque no capítulo 15 do livro de Atos diz que os profetas desciam de Jerusalém para Antioquia, e foi em Antioquia pela primeira vez que os discípulos foram chamados de cristãos. Não foi em Jerusalém, foi em Antioquia. Sabe por quê? Porque eles se portavam, porque eles viviam como Cristo. Eu vou dizer novamente, foi em Antioquia que foram chamados de cristão. Se tu é chamado de cristão hoje, meu irmão, é por causa da atitude desses dois homens que decidiram fazer a diferença. E as pessoas olhavam e via Cristo em Paulo, e via Cristo em Barnabé. Daqui para frente vai ser chamado de cristão. Já passou praticamente 2000 anos e até hoje você é cristão. Você é cristão. Você é cristão. Até que um dia, eu vou conjecturar, a igreja de Antioquia estava tão grande, que Paulo decide agir de uma maneira diferente. Vou orar pelo povo, vou estender a mão, mas tem muita gente, então eu vou fazer diferente. Eu vou pegar meu lenço aqui, vou entregar na mão de um obreiro, e tu vai lá, toca o lenço nele. Eu não posso estar lá. E quando tu tocar o lenço nele, não é o que eu estou dizendo, não, é a Bíblia que diz: as pessoas serão curadas. Só que isso só acontece para quem crê. Quando eu estava lendo isso aqui, irmãos, o Espírito Santo me pegou. Porque eu não sei se eu já falei isso em cima desse púlpito, mas eu pregando em vários púlpitos, eu fui uma pessoa que critiquei copo d'água, que critiquei tantas coisas. Mas quando eu estava preparando essa mensagem, Deus me mostrou algo. 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 12, fala sobre os dons ministeriais. E o único dom que está no plural é o dom de cura. O que eu aprendi com isso? Não existe apenas uma maneira do nosso Senhor Jesus Cristo nos curar. Ele age de maneiras diferentes. Pedro tinha tanta unção que ele não precisava nem falar o nome de Cristo. Ele passava, e onde que a sombra pegava, estava sendo pessoas curadas. Paulo usou um lenço. Tem gente que usa copo d'água. Tem gente que você liga para ele e ora, e Jesus faz a obra lá. Ei, é só para quem crê. É só para quem crê. É só para quem crê. A minha mãe foi criada na igreja, era da congregação, depois foi para a assembleia, assembleana roxa. Ela sofreu um acidente, a perna dela diminuiu 5 centímetros. Minha mãe andava com a muleta, e todo dia dentro da igreja, é só para quem crê. Aí de repente um dia, ela está na frente da TV, quem está do outro lado? Valdomiro Santiago, e ele pregando, e a fé ocasionou o coração da minha mãe, e ele disse de lá: Jesus está curando, e tem pernas sendo crescendo. Estava eu e minha esposa, nós não estávamos em casa. Minha mãe ligou chorando: meu filho, Jesus acabou de me curar, minha perna cresceu. Minha mãe não usa muleta, médico não sabe dizer o que aconteceu. Jesus cura como Ele quer. Então para de limitar o Deus que você serve. Não limita. O poder dele é ilimitado na tua vida. O poder dele é ilimitado na minha vida. Ele é um Deus que não propõe limites. Então não limita o Deus que você serve. Não limita. Ele é um Deus de um poder ilimitado. Nós, seres humanos, não temos palavras para expressar o tamanho do poder do nosso Deus. Por quê que nós limitamos, pastor? Por que limitamos a Deus? Eu não, pastor, não limito. Quer ver? Eu vou começar a falar aqui e você não diz nada. Só pensa se você já fez isso. Quantas vezes você orou pelo teu filho que não está com assim? Jesus cuida. Jesus cuida. De repente o seu filho não chegou. Aí você dá uma olhada, coça a cabeça para um lado, coça para o teu Senhor.
Será que cuidou? Será que está cuidando? Eu vou orar mais uma vez para ver se ele ouviu. Jesus cuida. Jesus cuida. E está dizendo que confia, né? E está dizendo que confia. Se entregou, descansa o teu coração, irmãos. Não tem sentinela maior do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Se Ele disse que vai fazer, Ele faz. Se Ele prometeu, vai cumprir. Então, creia. Tem que crer. Eu me lembro quando eu voltei para a igreja. Pensa num pastor pentecostal, um velho de mais de 60 anos, por nome de Nelson Feitosa. E eu vendo aquilo, o povo falando em língua, e o povo corria na igreja. Eu falei, meu Deus do céu, mas que coisa de doida isso aí, né? Porque eu fui criado na igreja, mas eu não via muito essas coisas não. Olha só. Aí eu comecei a me empolgar. Falei, eu quero esse trem também, de falar em língua estranha para mim. Quero ver como é que essas coisas. Eu quero sentir o que essas pessoas estão dizendo que sente. Mas isso aqui é coisa de doido, irmão. É coisa de doido. Eu decidi. Eu conversei com uma pessoa e falou assim: o que você tem que fazer? Tem que buscar. Eu falei, então deixa comigo. Se é para buscar, vamos buscar. E eu orava, irmão. Jesus me batiza. Jesus me batiza. Jesus me batiza. Eu já não pedia mais nem pela família, só batismo. Me batiza e jejuava e buscava. Voltei para a igreja, ainda não tinha sido batizado, porque eu saí quando eu era adolescente. Em 3 meses que eu tinha voltado. O meu batismo era em agosto, mas 3 meses que eu tinha voltado, numa festividade de jovem. O culto começou a pegar fogo, eu comecei a chorar, porque eu sentava lá atrás. Eu tinha uma vergonha que vocês nem pensam. E eu lá atrás, e eu comecei a chorar. E eu comecei a sentir algo vir em minha boca querendo falar línguas estranhas. Eu falei, meu Deus do céu, porque a gente se confunde. Eu falei, será que isso é de Deus? Será que é eu que estou querendo copiar os irmãos? E eu comecei a pensar nisso. Oh, Jesus, será que é? Será que não é? Será que não é? Aí eu decidi fazer uma prova com Deus. Tinha um jovem lá na igreja, animado. Eu falei, Senhor, com os olhos fechados, Senhor, se o Senhor for me batizar agora, põe o Diego para vir aqui me dar um abraço. Irmãos, se o Diego estivesse do meu lado, eu podia falar assim, ele ouviu. Mas a igreja lá era grande. Tinha mais de 300 pessoas nesse dia. E eu sentado lá atrás, e ele sentado lá no meio dos jovens. O Diego levantou e falou assim, irmão, me dá um abraço. Irmão, na hora que ele me abraçou, eu soltei aquela rajada de língua e deixei Jesus trabalhar. E Jesus tomou a minha boca. Por que aconteceu isso? Apenas porque eu acreditei. Então creia. A Bíblia nos dá respaldo para a gente apenas crer. Confia nele que tudo ele falar. Confia nele que tudo ele fará. Confia nele que tudo ele fará. Mateus no capítulo 7, a partir do versículo 7, buscai, encontrai, batei, que vai abrir. Busca, que você receba. Então receba algo dos céus. Receba. Mas para isso tem que buscar. E para mim resumir, que eu tenho 5 minutos para terminar essa mensagem. Para mim resumir, nenhuma das lutas, nenhuma das batalhas, nenhuma objeção foi capaz de modificar a fé deste homem por nome de Paulo. No fim da sua carreira ele escreve uma carta linda. Que a idade tinha chegado, que ele já não tinha mais força para batalhar. A carreira dele como pastor estava findando, mas tinha algo que não tinha acabado. Acabou a minha carreira, mas restou a minha fé. Tô velho, não tenho forças, mas ainda creio desde quando aquela primeira vez que Jesus encontrou comigo lá em Damasco. A fé continua intacta. Nada vai parar o teu chamado. Nada vai parar as promessas de Deus na tua vida. Entenda algo nesta noite. E aqui eu termino por causa do tempo. Entenda algo. Quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Independentemente da situação, continua acreditando. Não perca a sua fé.
Falei com um desviado semana passada. Mas Deus é amor. Lá no trabalho. Ele falou assim: irmão, do jeito que eu estou vivendo aqui, se Jesus volta, eu fico. Eu falei: por quê? E ele contou a história dele. Aí na hora que ele acabou de contar, eu falei de novo: por quê? Aí ele falou mais alguma coisa, eu perguntei de novo: por quê? Ele falou: mas por que você está me perguntando tanto por quê? Eu falei: meu filho, se você deixar de acreditar que Jesus pode te salvar, você nunca vai consertar os teus caminhos. Não perca a sua fé. Ele olhou para mim e falou: mas olha o jeito que eu estou vivendo. Não importa o que você está fazendo, não perca a tua fé. Você só vai poder se arrumar se você deixar. Se você não deixar de lado a sua crença, continua crendo. Jesus vai trabalhar, Jesus vai te estruturar, Jesus vai te dar força, mas não perca a tua fé. Eu peço para a igreja que você coloque de pé. Aleluias, aleluias. Não perca por nada. Quem te chamou foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração. Eu sei que o horário meu já está acabando. Eu tenho mais uns 3 minutinhos, mas dá tempo de eu orar. Você que quiser receber oração, vem aqui na frente. Eu vou fazer uma oração rápida. Eu creio que Jesus ainda vai fazer coisas grandes. Vem aqui na frente. Não importa, não importa. Não importa a situação que você se encontra nessa noite. Não importa a situação que você está. Mas eu venho como profeta de Deus para poder estimular a tua fé. E você vai sair daqui acreditando mais. Você vai sair daqui crendo mais. Você vai sair daqui entendendo que Deus não esqueceu de você. O teu chamado está de pé, a tua família está de pé, o teu trabalho está de pé. Aquele que te preparou foi o próprio Deus. Foi o próprio Deus. Ele te escolheu. Preste atenção no que eu vou te dizer. Ele te escolheu. Se tu está vivendo um momento de Paulo, um momento de esquecimento, não perca a fé. Eu vou dizer novamente: se tu está vivendo um momento de Paulo, um momento do esquecimento, não perca a fé. Que as promessas de Deus vai se concretizar em tua vida. Ele não esqueceu de você. Tu está de pé ainda, é por causa da misericórdia. Tu está firme ainda, é por causa da misericórdia dele. Ele não esqueceu de você. Ele não esqueceu. Tu vai louvar? Então, enquanto eles vão louvar aqui, eu falo para você: feche os seus olhos, feche os seus olhos, feche os seus olhos, enquanto eles estão preparando aqui para poder louvar. E eles vão adorar ao Senhor. Enquanto eles adoram, eu peço para você: conecte com o céu neste momento, e despeja nos pés do Senhor todos os seus desejos, todas as suas vontades, tudo que tu tem buscado, e tu vai ver que vai se realizar em tua vida, porque Deus não se esqueceu de você. Está de pé o chamado, está de pé o chamado, está de pé, está de pé. Santa graça, santa graça, santa graça, santa graça. É só porque eu creio, é só porque eu creio, é só porque eu creio. Deixa eu entregar, Shui que vai rai, ai que sui harabagai, que teremos harabakai. Ai, que terabacai, senta glória te envolvendo, senta glória. Porque dele, por ele, ura, chorrai, cadeia, rai, chorrai, ai, terebel, chorrai, ai, que bem, rabai, chorrai, ai, que bem, rabai, ai, carabai.
Acredite, acredite, não perca a fé, não perca a fé, não perca a fé, não perca a fé, não perca a sua fé. Isso é teu filho, chamou para ter a vossa mão, que penetrar o raio, que sua aleluia, aleluias, aleluias, aleluias. Pelos olhos da fé, pelos olhos da fé, Jesus está fazendo coisa grande aqui. Jesus está fazendo coisa grande. Eu já vou orar. Eu pedi para os meninos que dão uma segurada, mas preste atenção no que eu vou dizer. Jesus está trazendo à tona aquilo que ficou para trás. Deus marcou este encontro com você nesta noite para dizer para você não perder a tua fé. Tu vai ver, pessoas vão ser surpreendidas com aquilo que Jesus preparou. Guarde isso no seu coração. Eu vou fazer uma oração coletiva para todo mundo, mas compreenda algo. Deus te chamou, Deus te remou. Jesus morreu numa cruz por amor a você. Então não perca a tua fé. Pai querido, Deus santo e poderoso, eu te louvo e te agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Eu te agradeço pela oportunidade, ó Pai. Mas agora eu vou te apresentar cada um que aqui está, Senhor. Eu te peço que o Senhor venha curar aquele que está necessitando de uma cura. Eu te peço que o Senhor venha transformar aquele que precisa de uma transformação. Vai ao encontro dessas vidas, Pai. Traz de volta, traz de volta, traz de volta, traz de volta, Pai. De restaurar todas as coisas, Ele estar aqui. E eu creio que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e eu creio que Ele já operou maravilhas. Por isso vamos tirar um tempo para adorar ao Senhor. Vamos tirar um tempo para glorificar ao Senhor. Se há alguém que quer restaurar a sua vida com Deus, renovar a sua aliança com Deus, venha mais à frente. Nós iremos orar por você também. Mas o povo, aleluia, mas o povo de Deus irá adorar ao Senhor. Duas vidas renovando a sua aliança com Deus nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Adora o Senhor. Se há mais alguém que queira restaurar a sua aliança com Deus, venha, venha. Mas nós seguiremos adorando ao Senhor, renovando a nossa fé em Deus.
pois tu és santo, Deus. Deus quer ouvir a tua adoração. E a tua adoração renova a sua fé nesta hora. Oh, aleluia! Diante da santidade de Deus, a renovação. Diante da santidade de Deus, Isaías foi purificado. Diante da santidade de Deus, Jeremias foi transformado. Diante da santidade de Deus, o apóstolo João foi transformado de maneira poderosa e já velho. Diante da santidade de Deus, Deus tem transformação para esta noite. Diante da santidade de Deus, há transformação de Deus nesta noite. Aleluia. Aleluia. Temos aqui duas jovens que estão renovando a sua aliança para com Deus. Mãe e filha, olha que bênção. Aleluia. Vocês podem olhar para mim nesta hora? Vocês estão fazendo a melhor decisão das suas vidas. A decisão de renovar a sua aliança com Deus. O homem pode abandonar, mas Deus nunca abandona. Paulo ficou 14 anos, mas Deus nunca abandonou Paulo. E nesta noite Deus tem um compromisso com vocês. Vocês estão fazendo um compromisso com Deus, e Deus está fazendo um compromisso com vocês duas. Não vai te abandonar, e vai transformar a vida de vocês. Vocês vão orar nesta hora, e eu vou pedir para que vocês repitam a oração que eu vou fazer. E na sequência todos nós iremos orar por suas vidas. E saiba que Deus vai transformar a vida de vocês a partir de hoje. Você pode fechar os olhos de vocês e dizer assim: Pai nosso. Pode dizer mais alto: Pai nosso, estou na tua presença e ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra e decidi entregar a minha vida para ti e decidi renovar a minha vida contigo. Eu creio que tu és o Santo. Eu creio que tu és o Senhor.
Eu creio que só o Senhor é o Salvador da minha vida. E eu declaro agora que o Senhor é meu Senhor e meu Salvador. Eu creio, Senhor, e declaro por minha boca que só o Senhor é o meu Senhor, é o meu Salvador. Renova a minha vida nesta hora, Espírito Santo. Renova a minha vida nesta hora, Senhor meu Deus. Limpa meu coração. Recoloca meus nomes no livro da vida e me dá uma vida nova. Renova a minha esperança contigo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Agora nós iremos orar por vocês. Continue com os olhos fechados. Toda a igreja levante suas mãos nesta hora para a direção delas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, sabemos que há uma festa belíssima nas mansões celestiais, onde os anjos estão alegres por essas vidas, estão renovando o seu compromisso contigo. E nós estamos, ó Deus, também alegres com eles, pois o Senhor tem poder para salvar. Ó Pai amado, o Senhor veio aqui para transformar vidas. E estas duas jovens, ó Deus, uma jovem senhora com sua filha, veio aqui renovar a sua aliança contigo. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, pedimos, ó Pai amado, que o Senhor perdoa os seus pecados. Ó Pai amado, escreva os seus nomes no livro da vida. E agora, Senhor, encha as suas vidas com o Espírito Santo de Deus. Encha, Senhor, as suas vidas com o Espírito Santo de Deus. Seja cheia do Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus. Seja cheia do Espírito Santo de Deus. Sejam livres do pecado, sejam livres de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Porque há o Espírito Santo de Deus em suas vidas agora, em nome do Senhor Jesus. E vivam uma nova vida com Cristo, em nome do Senhor Jesus. E a igreja diga: glória a Deus. Aleluia. Receba o abraço da igreja. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Oh, aleluia. Não quero só me arrepiar, não quero só emocionar. O Espírito Santo quer fazer muito mais do que emoção na sua vida. Oh, aleluia. Senhor Jesus. Vocês podem vir mais para frente, ainda vou entregar a bênção apostólica. Você está na sua família, na sua casa. Esses são seus irmãos em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Pastor Juliano, a nossa irmã Helena, a todos que cooperaram, Deus abençoe vocês em nome do Senhor Jesus. E a todos que vieram nesta noite, Deus te abençoe. Após a culto, a bênção apostólica, estarei ministrando a Santa Ceia para o pastor Juliano. E se alguém não tomou a ceia ainda,
pode vir tomar a ceia. Estaremos também ministrando a ceia para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a todos em nome de Jesus. Faça assim com suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, não só hoje, mas por toda a eternidade. E todos em uma só voz cantemos. Amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.